Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa terceira aula de economia monetária. Nas últimas aulas, a gente acabou conhecendo quais são as funções da moeda, certo? A gente entendeu por que a moeda servia, como iniciou todo esse processo de moeda. A gente entendeu basicamente que a moeda veio para auxiliar nas transações comerciais, para facilitar tudo isso. E a forma que ela foi mudando também. Com a evolução da moeda, foi-se necessária a percepção de que meios de pagamento viriam para facilitar todo esse processo e para agilizar também o processo de compra, de venda, se tornar mais prático. A gente viu que no nosso sistema monetário, a gente tem os meios de pagamento M1, M2, M3 e o M4. E cada meio de pagamento, ele vai somando ao outro. Então, a gente tem desde a moeda corrente, né, a nossa própria moeda mesmo, que é o M1, né, que está em poder da população, até conforme vai aumentando. Então, o M2 tem papel de moeda, mais o que está depósito em banco. O M3 já entram os títulos. Então, conforme vai aumentando nos meios de pagamento, também vai aumentando a forma de ser feito esses pagamentos. E a gente entendeu também quem são as autoridades monetárias. Então, já que temos moeda no nosso sistema monetário nacional e internacional, mas basicamente falando do Brasil, temos nossa moeda, temos os meios de pagamento e a gente entendeu quem que cuida de tudo isso, certo? Então, a gente precisou entender que dentro desse sistema monetário, as autoridades monetárias têm as que fazem as leis, podemos dizer assim, em relação a essa política monetária, em relação ao sistema monetário nacional, e temos quem regula e quem executa. Então, a gente conheceu o Bacen, a gente conheceu o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos reguladores, a gente entendeu que tem bancos também que são voltados somente para repasse do Estado, né, de políticas que o Estado elaborou para fomentar o mercado monetário. Então, existem os bancos comerciais, os bancos que são especializados nisso. E até chegar nos nossos bancos comerciais, as financeiras, empresas de fomento. Então, todos os bancos, por onde passa toda a moeda e todas as transações são feitas, é necessário ter os órgãos que regulam. Por quê? Para que não haja nenhum problema em relação à fraude monetária, à criação de moedas falsas, à circulação de dinheiro que não é lícito. Então, todos esses órgãos são para, além de criar leis, executar e regular, ele também analisa esse lado, onde que para que tudo isso ainda se continue girando da forma correta, para que não haja problemas em relação a isso. Então, na aula de hoje, como a gente já entendeu basicamente como funciona o mercado, a gente vai entender o que é uma política monetária e o que são feitas através dela. Então, já que a gente percebeu, né, que dentro do nosso mercado econômico, dentro da nossa economia e do mercado monetário, existe a intervenção do Estado através de políticas monetárias para desenvolver o crescimento e o desenvolvimento da nação. Então, dessa forma, a gente vai entender quais são as políticas feitas e como elas são, como elas afetam, como elas chegam até nós, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para ficar mais fácil da gente. E eu fechei aqui. Só um minutinho, pessoal. Não sei por quê. Vamos no jeito. Então, hoje a gente vai falar sobre os instrumentos de política monetária. Então, através da política monetária, são feitos os instrumentos, ok? Agora sim, compartilhando na nossa aula número 3. Então, vamos conhecer quais são esses instrumentos utilizados dentro da política monetária. Então, para que a gente entenda os instrumentos, é importante que a gente conheça a política monetária. Então, antes de tudo, a gente precisa saber o que é e como ela se desenvolve. Então, entende-se por política monetária as ações do Banco Central, que é o banco responsável, né, por todas as transações monetárias, como a gente viu na outra aula,
para exercer o controle da expansão da moeda e do crédito, visando metas desejadas de taxas de juros, crescimento da economia, nível de emprego e estabilidade de preços. Então, através do Banco Central, as políticas monetárias, elas são voltadas e são focadas principalmente para aumentar, expandir a moeda, né? E aumentar o crédito, ou seja, então, expandindo, a gente fala em expansão, quando a gente fala para as pessoas terem acesso a essa moeda, certo? Então, quando a gente fala de a expansão da moeda e aumento de crédito, é para que as pessoas tenham acesso a essa moeda e que elas consumam dentro da economia, porque o crédito nada mais é destinado para algum tipo de consumo, concorda? Visando as metas desejadas da taxa de juros. Então, a gente sabe que a taxa de juros, ela acaba, as transações da moeda, a quantidade de moeda disponível na economia, impacta diretamente na taxa de juros. E com isso, no crescimento da economia, no nível de emprego, na estabilidade de preços. Então, a política monetária vai ser voltada para esses pontos, pensando no crescimento e no desenvolvimento econômico. Então, a atuação do Banco Central se dá, em essência, sobre a disponibilidade e o custo das reservas bancárias, criando ou destruindo essas reservas para exercer o controle dos meios de pagamento. Então, todos aqueles meios de pagamento que a gente comentou na aula passada, M1, M2, até o M4, ele está presente dentro das reservas bancárias, que é através da atuação do Banco Central que a gente vai perceber se vai inserir mais moedas, mais meios de pagamentos na economia, ou retirar esses meios de pagamento através das atuações do Banco Central. E essa atuação é feita através da política monetária, que é pensando em alguma forma, ou gerar emprego, manter estabilidade de preço e tudo isso que a gente já comentou. Então, para que as autoridades monetárias possam executar essa política monetária que a gente conversou, ela precisa de instrumentos da política monetária. Então, esses instrumentos, eles vêm para influenciar a oferta da moeda e regular a taxa de juros do mercado. Então, quanto maior a taxa de juros no mercado, a gente sabe que a nossa possibilidade de comprar com a mesma moeda, vamos dizer, se torna menor, e vice-versa. Então, essas autoridades monetárias, ela não têm condições de interferir diretamente no cotidiano dos agentes econômicos, como, por exemplo, para aumentar ou reduzir o nível de consumo. Então, diretamente, né, falando de forma direta, a gente não pode dizer que as autoridades monetárias, elas acabam interferindo nos agentes econômicos, na forma que ele vai estar comprando, né, se ele vai estar comprando mais ou menos. Então, a política monetária é como se fosse um condutor. Então, ela vai conduzir conforme a economia deveria se comportar. Então, quando a gente fala novamente da mão invisível que está aí sacolejando por algum lugar. Então, o mercado por si só, ele não consegue aumentar ou reduzir o consumo. Então, é necessário que tenha políticas econômicas, políticas monetárias, para que vamos dizer, o comportamento do mercado seja conduzido, certo? Então, dessa forma, através da ação sobre as reservas bancárias e a taxa de juros, indiretamente induzem o público a alterar o perfil dos seus gastos. Então, é uma forma de induzir mesmo, uma forma de conduzir. Então, através das políticas monetárias é que consegue-se induzir o consumo, a redução ou aumento do consumo, através dos instrumentos de política monetária. E os principais instrumentos que são utilizados, e a gente falar assim, no básico, né, e através deles vão chegar aos objetivos, seriam o controle de quantidade de dinheiro em circulação, operações no mercado aberto, ou open marketing, que a gente já ouviu falar em alguma notícia, ou alguma situação que vocês viram aí no mercado, fixação da taxa de reserva ou o compulsório, fixação da taxa de redesconto e controle seletivo do crédito. Então, a gente vai entender cada um deles e como eles podem impactar no comportamento do consumidor, do agente consumidor dentro da economia. Então, primeiro, quando a gente escuta que vão ser feitas políticas para o controle do dinheiro em circulação, tanto para aumentar quanto para reduzir, para fazer algum controle de moeda que esteja circulando.
Então, esse instrumento ele vai se relacionar diretamente com a questão da emissão e sua circulação da moeda por intermédio das autoridades monetárias. Então, as autoridades monetárias vão determinar, de acordo com a política, se é interessante emitir, ou seja, inserir mais moedas no mercado para circular mais moeda ou reduzir. Normalmente, a emissão de moedas se destina ao financiamento de déficits orçamentários do governo, para concessão de empréstimo de liquidez às instituições bancárias e para realizações de operações de compra e venda de moeda estrangeira. Quando a gente fala que o governo, quando a gente fala que através de uma política monetária estão emitindo moeda, então geralmente a gente vai ver situações em que ou percebe-se déficit no orçamentário, dentro do orçamento do Estado, concessão de empréstimo de liquidez a instituições bancárias, ou seja, as instituições bancárias conseguem aumentar os créditos para que o agente tenha mais acesso a crédito. E realizações de compra e venda de moeda estrangeira. Isso a gente vê muito também quando o dólar está muito alto. Não sei se vocês já perceberam esses dias que se passaram, que a gente chegou em altas do dólar de até de 5,70, 5,79, que são altas muito significativas. A gente já chegou até quase 6, começo desse ano, no meados da pandemia do ano passado. Então, muitas vezes o governo injeta dólar na economia. Então, essas injeções de dólar na economia, a gente fala governo, mas é através das políticas monetárias, certo, gente? E das autoridades monetárias. Essa injeção de dólar é para tentar forçar a queda do dólar, ok? Então, quanto mais dólar na economia, teoricamente, força essa queda. Então, esse controle de dinheiro em circulação é para algumas situações que ocorrem dentro da economia. Partindo disso, a gente tem também as operações no mercado aberto. As operações no mercado aberto consistem na compra e venda de títulos públicos por parte do Banco Central, objetivando regular os fluxos gerais de liquidez na economia. Então, lembra que a gente falou, quando a gente fala de liquidez, a gente está falando de quanto essa moeda está circulando dentro da economia, o quanto bem aceita essa moeda está sendo. Então, quando a gente ouve se falar que está havendo a compra ou a venda de títulos públicos, objetivando regular esses fluxos de liquidez da economia, para tentar forçar ela a ficar, vamos dizer, mais circulando de uma forma mais rápida ou com o objetivo de que aumente o consumo. Então, quanto mais moeda também na economia, provavelmente vai se aumentar o consumo, ok? Então, quando há excesso de oferta monetária, o Banco Central realiza operações de venda de títulos. Então, suponha que tem muita moeda no mercado. Então, o que o Banco Central faz? Eles emitem títulos para que haja a venda desses títulos públicos. Então, dessa forma, vai reduzir a quantidade de dinheiro em poder do público e dos bancos. Por quê? Porque se eu estou vendendo o título, eu vou retirar a moeda e te dou um título público, certo? Então, eu reduzo a quantidade de moeda disponível, tanto em público, né, na mão em circulação, tanto o que está dentro do banco, que é através de meios de pagamento. Contraindo-se assim, portando os meios de pagamento, então reduzindo os meios de pagamento. Caso a oferta monetária seja insuficiente, ou seja, eu tenho pouca moeda em circulação, então o Banco Central realiza operações de compra de títulos públicos. Então, ele abre uma concessão, podemos dizer assim, de compra de títulos, e com isso ele consegue colocar mais moeda em circulação, certo? Então, ao comprar títulos, ele injeta dinheiro no sistema, provocando, então, uma expansão dos meios de pagamentos. Então, essas operações de mercado aberto é muito comum acontecer, tanto para compra quanto para venda de títulos públicos. Dependendo da situação, se há excesso de moeda ou se tem escassez de moeda dentro da economia, certo? Então, quando a gente fala em operações de mercado aberto, vocês já lembrem que é compra e venda de títulos públicos. Fixação da taxa de reserva, ou compulsório, que a gente ouve falar, né? A taxa compulsória. Então, a taxa compulsória nada mais é que um instrumento utilizado pelas autoridades monetárias
para controlar a oferta de dinheiro, atuando principalmente e diretamente sobre os bancos, certo? Então, quando a gente fala sobre o compulsório, a gente estava falando das moedas que estão no sistema bancário, dentro do banco. Então, essas reservas, conhecidas como depósitos compulsórios, são mantidas pelas instituições bancárias junto ao Banco Central, em uma proporção dos depósitos à vista mantidos no banco. Então, um banco comercial, cooperativas, financeiras, ele precisa ter um depósito compulsório junto ao Banco Central, uma quantidade mantida lá, de acordo com seus depósitos à vista, de acordo com os com a entrada de moeda à vista que é feito no banco, certo? Então, dependendo se tem uma abundância de moeda, ele tem que deixar uma quantidade de depósito compulsório guardado junto ao Banco Central. Esse instrumento ele vai atuar diretamente sobre o nível de reserva dos bancos comerciais, sendo, portanto, bastante eficiente, já que mudanças nessa variável influem no multiplicador bancário, com reflexos diretos no nível de expansão ou contração nos meios de pagamento. Da mesma forma, se tem excesso de meios de pagamentos no sistema bancário, ele vai provavelmente aumentar o compulsório. E tem escassez de meios de pagamentos no sistema bancário, ele também reduz o compulsório para que ele oferta moeda. Por exemplo, ano passado também houve situações desse tipo na crise da pandemia, né, onde houve ápice. O que aconteceu muito ano passado foi que muitas pessoas, muitas empresas reduziram a tomada de crédito por medo do futuro, porque não sabia o que ia acontecer. Então, como que ela ia emprestar muito crédito ou por alguma situação fosse necessário tomar crédito se ela não sabia como seria o futuro, como que ia acontecer lá na frente, né? Então, houve essa questão que diminuiu-se o compulsório para que os bancos tivessem moeda para oferecer um crédito maior para o público. Quando houve essa redução do compulsório, aumentou muito a moeda dentro do banco. E depois houve-se o contrário. Então, aumentou o compulsório para que essa moeda do banco diminuísse. Outras situações que aconteceram também foi que muitos bancos, isso aconteceu muito com financeira também, quando a gente fala em factoring, que trabalha com recursos de terceiro. Factoring, geralmente, você tem um recurso, ela pega o seu recurso e empresta para as pessoas. Então, pessoas que têm uma quantidade grande de moeda guardada, querem fazer um investimento e querem emprestar legalmente, não como agiota, eles usam as factoring. Então, as empresas de factoring, elas pegam o seu dinheiro a uma taxa e empresta para terceiro com outra taxa. Essas factoring também diminuíram o empréstimo delas. Então, que elas não estavam oferecendo crédito por medo de perder a moeda de terceiro, certo? Então, vamos dizer que essas factories também reduziram o compulsório. Eles deixaram de emprestar moeda e reduziram o compulsório. Deu para entender mais ou menos como funciona essa questão? O compulsório nada mais é que uma taxa de reserva que tem que deixar com o Banco Central. E conforme há essa oscilação de moeda, se eu tenho que aumentar ou diminuir o fluxo, é necessário que reduz ou aumenta essa poupança dos bancos junto ao Banco Central, ok? Uma elevação na taxa de compulsório provocará uma diminuição dos meios de pagamentos, uma vez que reduz a disponibilidade dos bancos para empréstimos. Então, foi o que a gente comentou. Então, se eleva a taxa do compulsório, reduz a disponibilidade de empréstimo dos bancos. Então, ele tem mais dificuldade de oferecer créditos. E, inversamente, se o Banco Central reduzir a taxa de compulsório, as disponibilidades para empréstimos aumentam, então provocando a elevação de meios de pagamento. Isso tudo vai na política monetária de impulsionar consumo ou contrair o consumo. A fixação da taxa de redesconto. Então, redesconto é um empréstimo que os bancos comerciais recebem do Banco Central para cobrir eventuais problemas de liquidez. Então, a taxa de juros cobrada sobre esse empréstimo é chamada de taxa de redesconto. Então, suponha que o banco está com um problema aos bancos comerciais de liquidez para oferecer esses créditos, né, ou para honrar com esses créditos que já foram feitos. Então, a taxa de redesconto é o juro sobre o empréstimo que faz junto ao Banco Central. Então, se eu estou com uma liquidez baixa e eu necessito de empréstimo, utiliza-se a taxa de redesconto para cobrar em cima desse empréstimo
dos bancos centrais, dos bancos comerciais junto ao Banco Central. Então, uma elevação na taxa de redesconto induzirá os bancos comerciais a aumentar as suas reservas voluntárias. Então, reduzindo a taxa de redesconto, os bancos comerciais vão aumentar as suas reservas. Assim fazendo, eles evitam incorrer em altos custos financeiros decorrentes de dificuldades momentâneas de caixa. Então, para que eles não hajam esse custo muito alto, a taxa de redesconto, ela induz o banco a aumentar ou reduzir suas reservas voluntárias. Um aumento das reservas bancárias, decorrente da elevação da taxa de redesconto, faz com que o montante de empréstimo concedidos pelos bancos diminua, reduzindo assim os meios de pagamento. Novamente, pensando numa política monetária de redução de moeda em circulação. E, inversamente, uma redução na taxa de redesconto induz a uma redução na taxa de reserva bancária e a uma expansão dos meios de pagamentos, novamente. Aumento dos meios de pagamento no sistema bancário, ele há uma redução na taxa de redesconto. Então, pensem da seguinte forma, que toda política monetária, ela vai pensar em aumentar ou reduzir o consumo, ou seja, ela vai aumentar ou reduzir os meios de pagamento disponíveis ao público, seja através de crédito, seja através de moeda corrente, seja através de títulos públicos, seja através da forma com que o banco trabalha em te oferecer ou reduzir, diminuir o crédito, as taxas cobradas, até a questão de quando a gente vê que o governo liberou uma linha de crédito. Lembra que a gente comentou isso sobre a aula passada, que tem os bancos que são responsáveis por isso? Então, até essa questão de como feitas essas linhas de crédito disponíveis a taxas especiais, seja para o agricultor, seja para uma empresa, então essas linhas também são pensando na política de monetária. Então, elas vão estar dentro desses instrumentos de expansão monetária. Controles seletivos de crédito para a gente finalizar. Então, as autoridades monetárias geralmente possuem poderes para controlar de forma direta o nível de determinado ativo ou os termos que os bancos emprestam. As autoridades monetárias têm condições de controlar o volume e a distribuição das linhas de crédito, impor um certo teto às taxas de juros e orientar a finalidade na concessão dos créditos, determinando prazo, limite e concessão. Então, foi basicamente isso que eu comentei há pouco com vocês. Então, esses controles seletivos de crédito, nada mais é que as autoridades monetárias têm esse poder, podemos dizer assim, de controlar o volume de crédito disponíveis, quais taxas, quais linhas, né, quando se diz linha, para quem que vai ser direcionado. Não sei se vocês lembram uma época, mas até hoje, né, funciona dessa forma, para os taxas, né, quem tem taxa tem uma linha de crédito e uma linha de financiamento especial para a compra do carro, então essa taxa é bem baixa. Então, geralmente para impulsionar o comércio tanto de carros e principalmente a profissão de táxi. Eu acho que isso não se enquadra para Uber, mas a gente pode pesquisar. Porque o Uber, ele é um aplicativo e taxista, ele tem CNPJ aberto, é como se fosse uma empresa, então, tipo, a linha de crédito é diferente, tá? Então, há linhas de créditos e há taxas e tetos disponíveis pensando no impulsionamento de moedas. Não sei nem se existe essa palavra, impulsionamento. Confio. Certo? Acabou nesse meu última coisa aqui. Gente, então, da seguinte forma, os instrumentos de política monetária nada mais que são utilizados através do Banco Central, através direcionado para os bancos comerciais, ou cooperativas, ou financeiras, igual a gente comentou, pensando principalmente em expansão ou contração de crédito, circulação de moeda. Então, sempre que a gente ouvir algum tipo desses pontos, seja depósito compulsório, controle seletivo de crédito, a gente vai começar a perceber compra e venda de títulos públicos, que isso ou é para inserir moeda no mercado ou para reduzir moeda no mercado, dependendo de qual for a política traçada para isso no momento. Então, novamente, quando a gente fala de uma economia que o Estado está sendo interventor, ele tem políticas traçadas para pensar no desenvolvimento e no crescimento da economia.
Então, para que isso ocorra, para que haja esse crescimento, é necessário impulsionar o consumo ou reduzir o consumo, dependendo da situação. E isso, basicamente, vai impactar diretamente na taxa de juros da moeda disponível na economia. Certo, pessoal? Dúvida, questionamentos, me procurem. Não se esqueçam de fazer as atividades e na próxima aula a gente dá continuidade, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até logo.